um casario, pode pintar qualquer coisa rigorosamente igual como aquilo é, porque aquilo não se move, aquilo está ali, ninguém pode tirar. Agora, o cenário vocês podem modificar. Vocês podem colocar a luz da posição que vocês quiserem. Vocês podem modificar os transeuntes, no caso do discurso na rua, se for o caso de ser rua. Você pode modificar as árvores, porque a árvore não fica eu fui ali, encontrei, não tem essa árvore, não tinha naquele dia, mas no dia que eu pintei tinha. Então, você pinta o que você acha que está bonito para aperfeiçoar. Nada no meio do quadro, nada. Nenhuma árvore, nenhuma flor, nada no meio. Procura sempre colocar mais de um lado, um pouco mais do outro, também não precisa ser no canto. Pode ser somente um pouquinho para mostrar que não. O restante desta aula, as observações, nós daremos no ateliê. Mas o principal, a base, o fundamento para a pessoa fazer em casa sozinho, já está aqui, nesse conteúdo aqui do espelho, desse desenho. Então, esse desenho não está perfeito, nem pode, nem deve. Pelo seguinte, porque o nosso desenho chama-se desenho gestual. É um desenho que apenas marca, porque o pincel é quem grita. O artista sabe quando errou no desenho, quando pega no pincel. Porque o pincel traz a sombra, traz o colorido, traz a impressão que aquele, como nós queremos, que aquilo existe. Então, o principal está aqui, o restante está no ateliê. Obrigada. Vamos iniciar a segunda etapa, mas vamos recordar, em poucas palavras, o que fizemos na primeira aula. Nós usamos na primeira aula conhecimento das 4 perspectivas mais importantes para um quadro, seja para a paisagem ou mesmo para uma natureza morta. Nós temos que usar mais ou menos o que usamos na primeira. Nós temos que usar, principalmente na natureza morta, nós temos que usar com mais frequência a perspectiva luminar. A perspectiva luminar é muito importante na natureza morta. Por que falamos natureza morta? Porque é um trabalho que estamos fazendo com o objeto completamente inanimado. Algo que não se move, algo que o vento não modifica, e a luz também que nós colocamos é justamente uma luz fixa. Só que a natureza morta, ela facilita muito o artista, principalmente o iniciante, a soltar bem a mão com o pincel, e o nosso trabalho também é um desenho gestual. Só que na proporção que a pessoa vai fazendo o desenho gestual, acompanhando o movimento e acompanhando também os ensinamentos das perspectivas, a pessoa vai se adaptando de uma tal forma que depois já pinta sem desenhar. É o meu caso. Eu não acho para mim muito necessário o desenho. Eu não acho. Quando é um casario, é necessário as linhas de fuga, as linhas de acidentes, as perspectivas todas, que é necessário. Mas acontece que na proporção que você vai fazendo, vai memorizando as distâncias, as medidas, as coisas,
você vai se soltando de Natal, não precisa mesmo, é o que me acontece. Eu pintar, não importa, a Candelária, como eu já pintei muitos, Palácio Moura, Candelária, Palácio Guanabara, esses prédios que existem na realidade e que nós não podemos modificá-los, o quê? No momento que está pintando, as janelas são iguais, a decoração é igual, tem que ser igual. Só o ângulo é que nós podemos mudar. Ir para um lado, ir para o outro. Tá? A perspectiva luminar também nós podemos mudar. Mas o prédio em si, ele existe. Então nós não podemos modificá-lo. Já a natureza morta, você faz como você sente, como você está com vontade de fazer, está com vontade, está sentindo aquela necessidade de fazer aquilo. Então você, se não tiver muita prática, no caso, vocês podem colocar sobre uma mesa, sobre algum lugar, algum objeto que vocês gostem, no caso, uma jarra com flores, umas garrafas, qualquer objeto decorativo, vocês podem colocar em algum local e focalizar a luz. Colocar a lâmpada ou um lampião, qualquer uma coisa, de preferência uma luz que não trema, no caso, a luz elétrica. Você coloca num ângulo que apareça a sombra daquilo que você deseja, como você acha melhor. Aí isso é enquanto não tem a capacidade de criar a luz e projetar a sombra. Porque na proporção que vocês vão fazendo, vai decorando e depois não precisa mais, assim, copiar nada, imaginar. Vocês fazem por conta própria. Então, o que acontece? Eu vou dar um exemplozinho pequeno, porque a situação aqui não está muito aconselhável, mas vamos fazer. Ó, aqui nós temos esse objeto completamente inanimado, né?